José de Anchieta, santo ou carrasco? Este que é considerado um santo no Brasil, estaria envolvido com a morte de algum protestante no Brasil no século XVI? Vamos descobrir. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Cunha, aqui da Terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia. E eu estou aqui para falar do primeiro culto protestante do Brasil e das Américas, que aconteceu no dia 10 de março de 1557, no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. Essa ocasião ela se tornou marcante para os cristãos protestantes, mais especificamente aqueles que são de origem calvinista, porque é de fato o primeiro culto protestante a ser realizado em solo brasileiro e também em solo americano. Os primeiros protestantes só iriam para os Estados Unidos, o Novo Mundo, já no início do século XVII. Então, como se deu este acontecimento? Se deu por ocasião, no período chamado Brasil colonial, quando um francês, Nicolas Durand de Villegagnon, um vice-almirante francês, ele intentou plantar uma colônia francesa aqui no Brasil. O desejo dele, então, era implantar uma colônia aqui e trazer franceses para o Brasil e assim formar um pedaço da França, que ele ficou conhecido como França Antártica, de 1555 até 1567. Era a ideia, então, de trazer um pedaço da França para cá, para o Brasil, e assim dominar a área. Ele, ao chegar, observou o baixo grau de instrução religiosa e também o baixo grau de moralidade da colônia. Ao observar isso, com o tempo, ele então escreve para João Calvino, um colega dele de escola, estudou com ele na França, para que João Calvino enviasse aqui protestantes para ajudar na instrução religiosa e na elevação da moralidade da colônia. Foi então que João Calvino respondeu imediatamente, por meio ali dos investimentos financeiros também, de um outro almirante, esse Gaspar de Coligny, esse muito importante, o líder dos huguenotes na França, ou seja, dos calvinistas na França. Coligny investiu financeiramente, ou foi atrás de recursos para mandar então esses homens que, escolhidos por Calvino, homens e mulheres escolhidos por Calvino, vieram para o Brasil. Chegaram aqui, portanto, no dia 8 de março de 1557 e desembarcando no dia 10 de março de 1557. Os calvinistas imediatamente realizam o primeiro culto protestante do Brasil no dia 10 de março, no dia que eles chegaram mesmo e desembarcaram aqui em terra brasileira. Realizaram o primeiro culto cantando os salmos, como era costume de Genebra. O pastor que realizou esse primeiro culto foi Pierre Richier, acompanhado de Guilherme Chartier. Essa então foi a ocasião do primeiro culto. O que aconteceu também, que é importante no mês de março, o mês que nós estamos, o acontecimento do dia 21 de março de 1557, que foi a primeira ceia protestante no Brasil, então realizada pelos calvinistas também franceses, enviados por João Calvino a pedido de Nicolas Durand de Villegagnon. Com o passar do tempo, começou a discordar dos calvinistas, mais especificamente acerca dos sacramentos. Foi então que Villegagnon não completou nem um ano da chegada dos primeiros calvinistas, ele expulsou então os primeiros calvinistas da Baía da Guanabara. Eles vão em 1558 embora. O comandante já tinha dito, inclusive, que a embarcação seria perigosa, a viagem seria perigosa por causa de muito peso no navio. Foi então que 5 dos calvinistas que estavam saindo em direção, voltando para a França, decidiram voltar para o Brasil. Eles então retornam. Villegagnon, a princípio, os recebe bem novamente, mas logo discorda deles novamente, e não somente isso, mas imediatamente ele os trata como espiões, traidores. É então que Villegagnon dá um questionário de 15 questões. É então que os calvinistas, sendo o principal deles que escreve esse documento, que dá a resposta a Villegagnon, Jean de Bordel, acompanhado por Matteo Vernel, Pierre Bourdon, André Lafon e Jacques Le Ballet, eles então escrevem as respostas a Villegagnon, tendo somente as escrituras
nas mãos. Eles começam com o texto de Pedro, da Epístola de Pedro, que diz que nós temos que estar prontos para dar razão da nossa esperança. Então, de qualquer situação, precisamos estar prontos. A resposta volta a Villegagnon. Villegagnon, então, analisa com orientação de padres, obviamente, né, pessoas com orientações católicas, e tem o documento como sendo, as respostas como sendo herética. Essas respostas, elas entram para a história como uma confissão de fé, a famosa Confissão de Fé da Guanabara, a primeira confissão de fé brasileira. Ao responderem, entregam para Villegagnon, Villegagnon tem isso como heresia e mata ali imediatamente 3 dos calvinistas, né? Eles são enforcados e jogados na Baía da Guanabara. Você tem ali entre eles, então, o autor principal do documento, João do Bordel, Matteo Vernel e Pierre Bourdon também morrem imediatamente. Escapam 2, um porque era o único alfaiate da embarcação, que era André Lafon. Esse oscilou na fé também, né? O último deles é Jacques Le Ballet. Esse foge, vai para a Bahia, é capturado, volta para o Rio de Janeiro e em 1567, quando da expulsão dos últimos franceses do Brasil de maneira geral, por meio do último governador-geral do Brasil, Mendes Sá, e seu sobrinho Estácio de Sá, você tem então a expulsão total dos franceses e também a morte desse último calvinista. Antes de morrer, obviamente, ele foi assistido, né? Segundo a história, ele foi assistido pelaquele que é conhecido como o padroeiro do Brasil, José de Anchieta. Então está ali assistindo em sua morte para fazer ou para demovê-lo ali da sua fé genuína, cristã, protestante e reformada. Na hora da execução, o carrasco não se saiu bem no seu trabalho, o calvinista ficou sofrendo, enforcado. O próprio José de Anchieta teria matado o calvinista como um golpe de misericórdia, enforcando até a morte para que ele não sofresse e não voltasse atrás da fé católica. A perspectiva protestante de Álvaro Reis, que é um historiador presbiteriano, é de que o calvinista teria sido enforcado por José de Anchieta por maldade para assim anular todo resquício de protestantismo, principalmente de origem calvinista aqui no Brasil. Assim encerra a primeira tentativa de inserção do protestantismo no Brasil. Começou com a chegada dos calvinistas em 1557, primeiro culto, no dia 10 de março, e encerrou com a expulsão dos últimos calvinistas e os últimos franceses aqui do Brasil, a morte então do último calvinista, que é Jean-Jacques Le Ballet. Nós temos no século XVII uma outra tentativa, mas o protestantismo só entrará no Brasil com as mudanças políticas da família real, a primeira Constituição no Brasil, a abertura dos portos e assim por diante. Que Deus nos faça refletir sobre a importância desse primeiro culto. Hoje nós temos uma liberdade de culto no Brasil, mas para que isso chegasse, muita gente morreu, muito sangue foi derramado. Há algumas pessoas que dizem que calvinistas não fazem missões, mas a primeira missão protestante no Brasil, quem fizeram foram os calvinistas, inclusive enviados por João Calvino. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco sempre. Até mais.